Olá, este é o podcast Rualidades. Desejamos boas-vindas. Eu sou Miguel de Freitas, estudante de graduação em Serviço Social pela UFMT e integrante do projeto de extensão Rualidades, que é coordenado pela professora Patrícia Félix, do Departamento de Sociologia e Ciência Política. E para o episódio de hoje, contamos com a nossa convidada assistente social, Giovana Sinatti, doutora e mestra em Política Social pela Universidade Federal Fluminense, especialista em gênero e sexualidade pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Olá, Giovana, seja bem-vinda e obrigado por aceitar nosso convite. Oi, Miguel, eu agradeço demais o convite e congratulo essa importante iniciativa em prol da ciência e em prol dos nossos irmãos em situação de rua. O tema do terceiro episódio é a Política Nacional para a População em Situação de Rua, cujo material que nos inspirou foi a pesquisa de doutorado da nossa convidada, intitulada População em Situação de Rua, Avaliação de Serviços e Ações no município de Niterói. A partir disso, Giovana contribuirá para esclarecermos questões gerais que levantamos acerca da política nacional direcionada a esses sujeitos, a PNPR. Aproveite e se inscreva no nosso canal, siga no Instagram @rua.lidades para ficar por dentro das nossas publicações. E vamos ao nosso assunto. Giovana, na sua pesquisa, é possível identificar aspectos precisos no que diz respeito à atual conjuntura da população em situação de rua, sendo o histórico de repressão a esses indivíduos bastante extenso. Nesse sentido, qual ou quais marcos fundamentais você elencaria como principais dessas violências ao nosso contexto brasileiro? Obrigada pela pergunta, Miguel. A questão da violência contra a população em situação de rua, ela é histórica no nosso país e muitas vezes perpetrada por agentes públicos, por agentes do Estado. Então, há alguns marcos, alguns símbolos que trazem essa questão da violência, como a Operação Matar Mendigos no Rio de Janeiro, isso já desde a década de 60, em que pessoas em situação de rua começaram a ser assassinadas e eram jogadas no Rio Guandu, né? Naquela época, tinha um serviço de repressão à mendicância. E aí será que é tão diferente do que a gente tem hoje? Eles pegavam as pessoas em situação de rua, prendiam essas pessoas no caso e colocavam em prédios públicos, e essas pessoas ficavam ali por algum tempo. Em algum momento houve uma denúncia de que as pessoas estavam sendo assassinadas pelo Estado e desovadas no Rio. A gente não tem muitas informações sobre esse período, mas ele traz esse histórico, né, de violação, de violência por parte do Estado. Quando a gente pega num período mais recente, já na década de 90, a gente tem a chacina da Candelária, que foi também aqui no Rio de Janeiro, acontece muito no Rio de Janeiro, né? Que foi em 93, quando crianças, adolescentes, jovens, né, e adultos em situação de rua foram atacados por agentes públicos. De novo, eles eram agentes da Polícia Militar, ali na Igreja da Candelária. Então teve um assassinato coletivo, né, que também foi premeditado por esses agentes públicos. E morreu criança, e morreu jovem, né? E outra situação que ficou até no nosso imaginário foi quando não foi nenhuma pessoa em situação de rua que foi assassinada, mas ela foi quando o indígena Pataxó foi assassinado em Brasília. Quem o assassinou brutalmente, né, tacaram fogo nele, foram jovens ali da classe média alta, né, com alto poderio político, tacaram fogo naquele indígena. E depois, quando perguntaram por quê, eles responderam, né? Veja o subterfúgio utilizado, de que era porque acharam que era um mendigo. No caso, uma pessoa em situação de rua. Então, essa foi a desculpa utilizada
por esses jovens da classe média alta, que nada de muito relevante aconteceu como punição a eles, para esse assassinato tão bárbaro. Em 2004, a gente tem, eu acho que é uma das, né, talvez a principal situação ocorrida, que foi o massacre da Sé, que aí 7 pessoas de rua, em situação de rua também foram brutalmente assassinadas lá na Praça da Sé, agora em São Paulo. E é muito importante essa data, porque ela marca, 19 de agosto, marca o Dia Nacional da Luta, e a gente tem dito também, e do luto da população em situação de rua. Então, todo ano, nós celebramos a luta do povo em situação de rua, e nós lamentamos a perda barbárica e contumaz dessas pessoas, né? E aí, assim, uma coisa importante da gente salientar é que tem marcos, tem datas simbólicas, a violência ela é diuturna, né? Ela só que ela é impetrada tanto por agentes do Estado quanto pela própria população civil. Então, a gente teve morte por quentinha envenenada, entrega de quentinha envenenada, morreu pessoa em situação de rua, morreu criança, já morreu cachorro, né? Pessoal entregando. Já pensou a maldade que tem no coração do ser humano de entregar uma quentinha envenenada para uma pessoa que está ali com fome, né? Isso em 2020. Em Niterói mesmo, né, que foi o locus de pesquisa da minha tese, teve em 2019 o assassinato de uma mulher que foi pedir ali um dinheiro, uma comida, e um comerciante deu um tiro na cabeça dela, né? Quem estava ali na hora disse que ela morreu como se fosse um bicho. E era essa a visão que esse comerciante provavelmente tinha acerca dessa mulher, né? Uma visão deturpada do que é outro ser humano. E as pessoas continuam sendo assassinadas. Semana passada, Luiz Felipe foi assassinado aqui no Rio de Janeiro, lá na região da Praça Mauá, que é uma região toda revitalizada, né, que tem os bares, e um agente de segurança ali de um dos restaurantes simplesmente o matou, teve um desentendimento, correu atrás dele e o assassinou ali. Então as pessoas em situação de rua morriam e continuam morrendo como moscas, e a gente não tem nem como garantir estatística com relação a isso, porque os dados são muito escassos. Nesse ponto, Miguel, é uma grande problemática. A violência histórica, contumaz e persistente. Realmente, Giovana. Até essa pauta ser de interesse da agenda público-estatal, você nos mostra na sua pesquisa que existiram espécies de protoformas de políticas setoriais voltadas a esse grupo populacional. Quais seriam elas, Giovana? Miguel, tem umas questões que são muito importantes quando a gente pensa em termos de política pública, né? O que é uma política pública? O Thomas Dye vai dizer que é aquilo que um governo decide fazer ou aquilo que um governo decide não fazer. Quando o Estado não se mexe, não coloca na agenda uma determinada pauta, essa pauta acaba sendo tomada por outros setores. No caso da população em situação de rua, a gente costuma dizer que a gente acabou de falar da violência, então é marcado por uma história de violência e de omissão estatal. Em o Estado se omitindo, começa a entrar na agenda pública, na agenda social, as ações filantrópicas, as ações caritativas, e são justamente essas ações filantrópicas e caritativas, como da própria Pastoral do Povo da Rua, como do Movimento de Catadores, como o Movimento Criança Não é de Rua, essas organizações da sociedade civil, elas acabam impulsionando o Estado a agir. Então, a atuação da sociedade civil, ela age, de certa forma, como uma força motriz para que governos tomem alguma ação. Então, a gente tem, por exemplo, se o Estado começa a se mobilizar, o Estado brasileiro, né, começa a se mobilizar nos anos 2000 aí, especialmente culminando com, em 2009, a política nacional,
a gente tinha já ações pontuais em Belo Horizonte, em São Paulo, e sempre vinculadas a esses movimentos sociais organizados. Então, você tem, por exemplo, em 97, você vai ter uma legislação municipal em São Paulo já para obrigatoriedade de atendimento à pop-rua, que foi elaborada pela professora Aldaís Sposati, assistente social. Né? Na época ela era vereadora, e a prefeita na época era Marta Suplicy. A gente tem aí alguns movimentos pontuais de prefeituras que agiam e que colaboraram, inclusive, para a formatação do que a gente teria hoje de legislação, né? Tudo isso é mobilizador, é impulsionador e acaba engendrando a criação de políticas, como as que a gente tem hoje. Diante disso, como poderíamos definir a importância da atual política nacional, que, como você mesma nos indicou no texto, entre aspas, é uma importante mudança paradigmática, fecha aspas, a partir da experiência de Niterói? Veja bem, essa importância paradigmática, da mudança paradigmática, ela vai ao encontro de uma coisa que eu tenho refletido, inclusive, muito atualmente, que é que ponto que a gente está na luta, né? Na luta por política pública. Poxa, a gente já lutou tanto, a gente conseguiu alguma coisa? A gente conseguiu algumas coisas, a gente conseguiu uma legislação protetiva, a gente conseguiu normativas, um arcabouço, a gente conseguiu a DPF de Alexandre de Moraes, tem o plano Ruas Visíveis, que há alguns problemas nele, mas já antes não tinha, né? Então a gente costuma dizer que se já tem alguma coisa, já é melhor do que antes que não tinha. Eu acho que o grande problema nosso é a questão da execução. Então, por exemplo, a gente tem a política nacional, a partir do decreto 7053, aí a gente tem o plano Ruas Visíveis, a gente tem a DPF, cumpra-se ali, mas ao mesmo tempo há dificuldades em conseguir fazer com que a execução das políticas públicas previstas aconteça, especialmente quando a gente está pensando em nível municipal. Eu vou dar um exemplo que não é nem de Niterói, é do Rio de Janeiro. Eu vou dar um exemplo de que a gente tem uma lei aqui no Rio que prevê vagas para a população em situação de rua, um percentual de vagas para a população em situação de rua trabalhar em obra da prefeitura. Mas a gente não vê essa lei sendo executada de fato. Então, acaba sendo muito... tudo fica muito no papel, e aí o que a gente vê acontecendo na prática? No caso de Niterói, quando eu faço inclusive a avaliação das políticas, né, os resultados, eles vão mostrar que você tem de fato algumas coisas que estão previstas na legislação. Assistência social, a gente vai ter o trabalho do Centro Pop, a gente tem o trabalho do consultório na rua, mas a gente não consegue identificar política de trabalho e renda, pelo menos na época, né, do recorte da pesquisa. E identificar política de trabalho e renda, política de cultura, política de esporte e lazer, para além desses serviços específicos. Então, há sim a imprescindibilidade da gente conseguir efetivar aquilo que está previsto, que está ali nos objetivos, né, os princípios da lei. Então, seria mais ou menos nesse sentido. E pensando um pouco mais sobre a política nacional para a população em situação de rua, quais pontos centrais você considera como prioritários para o aperfeiçoamento desse dispositivo atualmente? Então, Miguel, como você deve ter visto na tese, eu faço, inclusive, a avaliação a partir de uma matriz, né, criada em função dos objetivos da política nacional. E eu entendo que a principal coisa é o cumprimento de políticas a partir da intersetorialidade. Como eu costumo dizer, pessoas em situação de rua não são pessoas pela metade. Se eu estou em situação de rua, eu não preciso só do atendimento da assistência, né? Eu vou precisar do atendimento da saúde, eu vou precisar de uma segurança alimentar e nutricional, eu preciso de habitação, eu preciso de cultura,
né? Eu preciso que tudo aquilo que está previsto na política nacional, que está previsto na Constituição Federal, né? Tudo aquilo que está previsto tem que ser concretizado. Então, eu entendo que um dos principais pontos a serem tratados quando a gente pensa nesse dispositivo é que a intersetorialidade ela aconteça e que a gente entenda que a intersetorialidade não é eu ligar para minha amiga assistente social do outro equipamento e falar para ela, olha, estou com uma pessoa aqui para ser atendida no seu equipamento, no meu equipamento, né? Às vezes a gente acaba confundindo esse tipo de coisa, né? O que acontece ali na rede, na rede local. A importância da gente entender a intersetorialidade que ela vai ser vista na execução da política, ela vai ser vista naquele nível de burocracia de rua, mas ela tem que ser pensada no nível de tomada de decisão, ela tem que ser pensada a partir do desenho da política. Então, se eu falo na política nacional que vai ter que ter política de trabalho e renda, eu preciso que o órgão de trabalho e renda tenha uma política desenhada que indique o orçamento, de onde vai sair esse dinheiro, né? Então, a gente acaba tendo alguns furos com relação aos desenhos da política em que a intersetorialidade não ocorre nem no nível de tomada de decisão e não se concretiza na prática. Eu entendo que esse é um dos principais pontos, e um outro ponto é que o próprio decreto, ele não é uma lei, ele é um decreto, e aí é uma dificuldade, eu imagino que seja uma dificuldade, especialmente na atualidade para o governo Lula, mediante esse congresso, né, cheio de nazi-fascista, deve ser uma dificuldade muito grande transformar esse decreto em lei. E o decreto ele é um instrumento jurídico muito mais frágil. Tanto é que quando, na época, na época do Bolsonaro, a primeira coisa que eles fizeram foi acabar com um monte de comitê, com um monte de comissão, com um monte de conselho, e nessas daí, o comitê intersetorial da Papirua também foi alterado. Então, a importância também da gente conseguir ter instrumentos jurídicos mais seguros para a concretização das leis. Bom, e para finalizarmos, de que maneira a Giovana enxerga a relevância do controle social como um mecanismo de atuação e transformação dessa realidade, de modo que os nossos ouvintes profissionais do SUAS possam ser provocados a esse campo? É uma pergunta que faz muito sentido quando a gente pensa, inclusive, na construção da política nacional, quando a gente pensa na construção de políticas para a Papirua de uma forma geral, porque a Papirua sempre diz, não fale de nós sem nós. A criação de instrumentos de controle social, então a gente está pensando em conselho, a gente está pensando no caso específico da política nacional e também das estaduais e municipais, né, caso haja aderência, a gente está pensando no Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento dessas políticas. E a gente está pensando que esses comitês, eles devem ter paridade de representação, eles devem ter a participação de diversas políticas, porque o que a gente acaba vendo é que a assistência social luta muito, a saúde luta, muitas vezes até conseguem se conversar, mas cadê o resto das pessoas, né? Cadê o pessoal da cultura? Cadê o pessoal da educação? Então, a importância da participação de todos os setores, e a gente pensando aqui em intersetorialidade, não só nos setores das políticas públicas, mas em diferentes setores da sociedade, porque a sociedade civil também exerce esse controle. A sociedade civil, historicamente, foi, como a gente já falou, uma força mobilizadora para a existência dessas políticas. Então, pensando a representatividade da população em situação de rua, de diversos setores da sociedade, diversos setores da política, para que a gente consiga coletivizar a responsabilização sobre a questão da situação de rua. Porque não é uma questão
individual, é uma questão da sociedade inteira. E a questão da gente conseguir ter essa voz e esse voto, como você diz, ela se coloca muito no fato da gente conseguir inserir, e a gente tem com muita dificuldade, e não tanto do jeito como gostaria, mas em alguma medida é uma vitória. Eu gosto de comemorar as pequenas vitórias. A gente tem conseguido colocar um pouco na agenda pública. Precisa entrar com mais força na agenda política, na agenda das políticas públicas, mas em alguma medida já tem sido ouvida essa pauta. E que a gente consiga cada vez mais fazer isso, e conclamo todas as minhas companheiras do SUAS a ocuparmos esses espaços, os mais diversos conselhos e comitês, para que a gente consiga derrubar essa expressão da questão social, e que as pessoas tenham direito a pão, a teto, a voto. E chega ao fim o nosso terceiro episódio do podcast Igualdades. E fica o nosso profundo agradecimento à Giovana, que nos trouxe reflexões de primeira categoria sobre esse tema que é importantíssimo. Queremos te agradecer pela participação, muito obrigado. Comente o que você pensa sobre o assunto, suas concepções e dúvidas. Aproveite para se inscrever no canal e nos acompanhar no Instagram e no nosso site, que estarão na descrição. Até a próxima!